Olá pessoal, boa noite. Hoje a nossa live vai ser super especial e vai tratar de um tema muito interessante, que é preços de transferência. E nós vamos ter uma convidada super especial, que é a doutora Ana Cláudia Utume. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Santos, Renata, Georgia. Hoje a nossa live promete, a gente está com uma profissional que é referência no tema de preços de transferência, que é um tema que realmente teve uma modificação legislativa muito relevante esse ano, né? Então eu trouxe ela aí justamente para trazer para vocês alguns aportes importantes. A Ana já está entrando aqui. Tudo bem, Carol? Vocês estão morrendo de calor aí? Onde é que vocês estão? Eu tô aqui em Nova Friburgo morrendo de calor, não sei onde é que vocês estão. Conta aqui para mim. Estão no Rio, São Paulo. Gente, essa onda só vai acabar domingo, a gente tem que torcer para sobreviver até lá, né? Ou seja, não torrar, porque tá difícil. Ai, ai. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo, me vendo direitinho? Que deu uma baixa conexão aqui. Oi, Miola, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Oi, Pedro, tudo bem, querido? Ah, que bom, beleza, porque deu um negócio aqui de baixa conexão e já achei que eu tava com um problema aqui. Então tá bom, beleza. Deixa eu só chamar aqui a professora. Pronto, já está ingressando aqui para falar com a gente. Eu travei, gente? Pronto, acho que eu entrei. Olá, professora Ana, tudo bem? Tudo ótimo. E você, Micaela? Um prazer estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite. Nossa, o prazer é todo meu. Você é uma profissional que eu acompanho há muito tempo, que eu me inspiro, e é uma honra muito grande ter você aqui conversando com a gente sobre um tema extremamente relevante, extremamente novo, né, que mudou agora as regras legais aqui no Brasil e que tem um monte de gente cheia de dúvidas sobre o tema. Então, obrigada por estar reservando um tempinho da sua agenda que não é fácil, que é entre Brasil e o mundo, né? Cada hora você está num lugar. Mas, assim, muito obrigada por conseguir reservar esse tempinho para falar com a gente aqui. Bom, Que pessoal, ótimo. Um come... prazer estar aqui com você. obrigada. Começando aqui, gente, a professora Ana Cláudia Tume, ela é sócia do Tume Advogados, ela é mestre e doutora em Direito Tributário, ela tem participação em diversas instituições internacionais, tem uma formação que não é só de Direito, também de Administração, isso mostra a importância da interdisciplinaridade e o tema que ela vai falar aqui com vocês é um tema que tem muito de interdisciplinaridade, entre Direito, Economia e etc. Então, Ana, eu queria que você começasse para a gente poder fazer assim uma equalização entre todo mundo que está aqui com a gente na live. Qual é a importância da gente falar de preço de transferência? Onde é que entra esse assunto? Bom, preço de transferência é uma legislação que está no âmbito da tributação sobre o lucro das empresas, né? E a principal, no âmbito do lucro das empresas e em relação a operações feitas, sejam tem algum tipo de relacionamento. Qual a preocupação? A preocupação é que quando eu faço um negócio sem ser com uma empresa que é terceira, ou seja, com empresas que muitas vezes você tem aí uma relação societária, você tem um mesmo acionista, ou então você está fazendo um negócio com o seu acionista, ou com uma empresa, com alguma outra empresa que tem alguma ligação, que o preço que as partes pratiquem não seja o preço de mercado. E aí, qual o problema de não ser o preço de mercado? O problema é que, ao não ser o preço de mercado, eu tenho justamente o risco de a empresa aqui no Brasil reportar um lucro muito menor do que o efetivo. Então, só para dar um exemplo, se eu estou fazendo a importação de um produto, né, de uma empresa que está, uma empresa que
que estamos sob o mesmo guarda-chuva de acionista, né? E o preço de mercado daquele produto é US$ 100 a unidade. Porque eu estou comprando da minha irmã, eu posso querer importar US$ 120 a unidade, por exemplo, e aí o meu custo para a importação do produto é maior, e ao ter o custo maior, o meu lucro tributável no Brasil é menor. Então, a norma de preço de transferência, ela vem justamente regular, né, como estabelecer esse preço, que seria o preço de mercado, nas operações em que eu faço com empresas fora do Brasil, que têm algum tipo de relacionamento, né, que sejam empresas aí relacionadas, ou que estejam em paraíso fiscal, ou que sejam empresas que estão aí sob uma baixa tributação. Então, essas são as situações aí em que eu tenho a preocupação, em que o fisco tem a preocupação de que não haja, né, redução indevida do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, acho que o objetivo é justamente fazer com que as empresas ligadas façam negócios nas mesmas condições em que essas empresas fazem com terceiros, né? Então, com o terceiro, eu não quero dar uma vantagem indevida para ele. Então, do ponto de vista tributário, é ideal que eu não dê vantagens indevidas aí para empresas que sejam do mesmo grupo econômico. Não, sensacional, Ana. E quando a gente pensa nisso, né? Ou seja, eu tenho que tentar criar alguma margem para eu fazer o fisco brasileiro, fazer um controle nessa operação entre partes coligadas com o objetivo de tentar equalizar o custo dessa operação com o custo de uma operação normal entre partes não coligadas. E aí eu pergunto a você, como é que são esses critérios que normalmente o fisco usa, levando em conta que a gente tem ouvido muito, né, que antes, né, pelo menos até aí essa mudança que foi trazida pela MP 1152, que acabou virando a 14596, todo mundo falava que o critério era mais o contribuinte que escolhia e a ingerência do fisco era menor. E aí veio essa lei e mudou tudo. E eu queria entender um pouco como é que fica essa situação. Bom, até agora, leia-se, até, né, 2022, a legislação em vigor, ela estabelece aí critérios pouco ligados ao preço de mercado propriamente dito. A recomendação da OCDE é que, de fato, eu adote critérios de mercado, critérios efetivamente, né, que sejam critérios que traduzam o que eu faria com terceiros. Não é dizer, olha, você importou a 120, então agora você tem que reconhecer para fins fiscais só 80. Por quê? Porque o preço de mercado é 100. Então também não é justo que o fisco faça com que eu reconheça um custo menor do que o real, né? Então, até agora, a grande crítica que tinha na legislação, em relação à legislação brasileira, era a crítica de que os métodos adotados no Brasil, eles permitiam, aliás, eles faziam com que as empresas ou pagassem muito imposto. Por quê? Porque naqueles critérios, né, ao invés de ser preço de mercado de 100, era preço de mercado, era preço fiscal de 80, né? Ou então faziam com que as empresas pagassem menos imposto do que o necessário, que é o caso da exportação, né? Na exportação, bastava que eu exportasse a custo mais 15%, que eu estava bem. Agora, se eu estou exportando um produto que a margem de lucro de mercado é, por exemplo, 80%, a hora que eu exporto a custo mais 15%, eu estou também subavaliando o lucro. E agora a nova legislação está trazendo critérios efetivamente de mercado, né? Então, ao invés de eu ter um preço de revenda menos margem de lucro fixa de 20%, por exemplo, eu vou ter o preço de revenda e a margem de lucro aplicável ao método de preço de venda determinada conforme a, o mercado daquele produto. Então, por exemplo, se eu estou falando de revender no Brasil uma commodity, se eu estou falando em revender no Brasil um produto de alto valor agregado, um relógio, por exemplo,
certamente as margens de lucro são diferentes. Então, por que que eu vou fazer preço de venda menos 20% para tudo? Porque para exportar eu faço custo de produção ou aquisição e margem de lucro de 15 para tudo, né? Então, hoje em dia, a gente está num período de transição. Nesse período de transição é o último ano que as empresas podem usar os métodos com margens fixas e a partir do ano que vem todo mundo vai ter que entrar na avaliação econômica dos negócios, sendo que este ano, se eu quiser antecipar os efeitos da lei, eu posso. Mas por que eu posso antecipar e não devo antecipar? Porque, se tratando de legislação do imposto de renda, uma mudança feita num determinado ano calendário só pode ser aplicável a partir do ano calendário seguinte. Por quê? Vão ter empresas que vão melhorar a sua condição tributária, né, que estavam importando a 100 e mesmo que era o preço de mercado. Mesmo assim, para fins fiscais, só era admitido a dedução de 80, né? E vão ter empresas que vão pagar mais imposto. Então, se eu estou exportando, né, um produto com margem agregada maior, né, eu estou exportando, por exemplo, calçados. Estou exportando por custo mais 15, mas a depender do tipo de calçado, pode ser que a margem de mercado seja, por exemplo, 30%. Né? Então, a partir do ano que vem, toda a exportação e toda a importação, para eu comparar o preço praticado com o preço que eu estou chamando de preço fiscal, né, que é esse preço aí determinado pela legislação, vamos dizer, admissível pela legislação tributária, eu estou falando de fazer sempre análises econômicas. Acho que essa questão de fazer análise econômica é o diferencial dessa nossa nova legislação. E era o que todo mundo vinha pedindo, né? Era o que todo mundo vinha dizendo que era o que estava faltando na legislação brasileira. Poxa, muito bom, Ana. Então a gente vê aí que essa nova legislação ela acaba trazendo, né, uma atualização e ao mesmo tempo a possibilidade de você especializar o preço de transferência de acordo com o nicho, com o mercado, se elástico ou não, com o nível, né, de impacto que aquela determinada operação tem, que não é igual para todo mundo, né? Às vezes as pessoas querem comparar, eu já vi uma vez, já até conversando com você antes na live, mencionei isso. Já viu a situação da criatura comparando o mercado de produção de remédio com o mercado de óleo e gás. É assim, loucura, né? Mas, assim, o Daniel Godino, ele está aqui com a gente, é um grande amigo, gratulou muito a sua presença aqui, que é uma grande referência no tema, e ele lhe faz uma pergunta no seguinte sentido: não teria sido melhor manter o contribuinte com a opção, a exemplo do que ocorre entre o lucro real e o presumido? E aí ele diz que pergunta isso, pois o custo dessa avaliação econômica não seria barato. De fato, as avaliações econômicas vão exigir aí um desembolso financeiro importante para as empresas, né? E num primeiro momento, quando a gente começou essa discussão com a Receita Federal de mudança da legislação, num primeiro momento, muita gente acreditava que haveria um período de transição, um período no qual as empresas ainda poderiam ficar no sistema simplificado que é a legislação que está em vigor este ano, né? Mas quando veio a legislação final, a Receita Federal tomou a posição que era melhor fazer a alteração toda de uma vez, né? E a Receita Federal também se propõe a trazer aí alguma simplificação pelos normativos. Então, ainda não vieram todas as instruções normativas, veio uma instrução normativa que é uma parte da regulamentação, né? Mas vai ainda ter mais regulamentação e nessas novas regulamentações pode ser que a Receita traga os métodos anteriores como uma alternativa de simplificação. Só que isso não tá ainda, né, sedimentado. Agora, de qualquer maneira,
eu acredito que, como a ideia também é um período que, para poder aprovar essa legislação, né, e a gente, se vocês pegarem cobertura de imprensa da época, né, o governo, o atual governo, acabou abraçando essa nova legislação, não por questões aí de adesão à OCDE e tudo mais. A minha impressão pessoal é que eles acabaram investindo na aprovação dessa legislação porque iria representar um aumento de arrecadação em relação aos exportadores, né? Em relação aos importadores, essa legislação vai acabar resultando uma economia de tributos numa boa parte das situações, né? Mas em relação aos exportadores, vai representar um aumento de arrecadação, provavelmente, né? E aí, se eu dou a opção de ficar na legislação anterior para todo mundo, certamente eu teria os importadores na lei nova para poder fazer com que os preços sejam um preço de mercado e os exportadores continuando a exportar por valores abaixo de mercado. Então, acho que para ter esse balanceamento é que eles acabaram aí não permitindo, não deixando, né, a legislação a legislação anterior como opcional para próximos anos. Tá? Perfeito, Ana. E como é que é, assim, para a gente uniformizar também o conhecimento com todo mundo que está assistindo, como é que é essa questão da avaliação econômica? Ou seja, digamos, eu sou uma empresa estrangeira e eu estou fazendo uma operação com uma empresa nacional. Eu vou analisar o mercado do meu país, né? Ou seja, que não é o Brasil, ou eu tenho que analisar o mercado do meu país e fazer uma comparação com o mercado brasileiro para poder buscar um equacionamento. Como é que funciona isso? Essa questão da avaliação de preço de transferência é bastante importante, que eu tenho visto grupos multinacionais que acham que é só pegar a avaliação econômica feita fora do Brasil e trazer para cá e aplicar. Não é assim. Por quê? Porque eu tenho que olhar quais são as funções que a empresa brasileira está executando, quais são os riscos que a empresa brasileira está executando. Vamos dar exemplos para ficar mais claro, né? Então, se eu faço uma importação de um produto fabricado dentro do grupo econômico e e vou fazer só a simples revenda, sem ter que investir em marketing, sem ter que desenvolver clientela, porque é uma clientela cativa, né? Sem ter aí maiores investimentos em marketing, eu tenho uma situação. Agora, se eu vou importar um produto, um bem de consumo, que eu vou ter que investir em desenvolvimento de canais de distribuição, eu vou ter que investir em marketing, eu vou ter que estar presente, né, discutindo com os supermercados que eu quero a ponta de gôndola disso. É um modelo de negócio diferente. Se é um modelo de negócio diferente, a remuneração que essa empresa brasileira vai ter na situação A, que ela é uma mera revendedora, né, para a situação B, em que ela desenvolve o mercado para poder ter a demanda daquele produto, né, são situações diferentes. Então, a remuneração tem que ser diferente, então a margem de lucro que fica aqui no Brasil tem que ser diferente. Outro exemplo, né, na questão de riscos. Se eu tenho uma situação em que eu digo, olha, a inadimplência que você tiver no Brasil, tá? Eu que estou aqui nos Estados Unidos, sua controladora, eu permito que você desconte do preço a me pagar a inadimplência que você sofrer. Então, veja, a empresa brasileira não está correndo risco de crédito. O risco de crédito está na controladora no exterior. Então, isso vai se refletir no preço, né, de quem recebe quanto, aí, no caso do ajuste de preço. Agora, se por outro lado eu tenho que pagar a minha exportadora fora do Brasil em 60 dias, não importa se eu vendi ou deixei de vender, não importa se o meu cliente pagou ou deixou de pagar, eu tenho que pagar a exportadora em 60 dias. Nesse caso, eu estou correndo risco de crédito. Então, para cada negócio, eu tenho que olhar quais são as funções, quais são os riscos que eu estou executando,
para saber qual é o equilíbrio correto do preço. Não é só dizer, o preço de mercado é 100. Tá bom, o preço de mercado é 100, mas que funções você está desenvolvendo? Será que pelas funções você não merece comprar mais barato, um pouco mais barato do que 100 para você ficar com mais lucro? Né? Então, ou seja, e nesse ponto eu preciso coordenar aí tanto os preços recebidos pela exportadora lá fora, quanto o preço, né, que fica aqui no Brasil como a minha margem de lucro com a revenda do produto, assim como eu tenho que fazer análise também igual se eu estou exportando alguma coisa. Então, estou fazendo uma exportação de commodity, né? Quem está arcando com seguro de carga? Qual é o tipo de risco? Então, vamos pegar as commodities, normalmente tem uma precificação que já se vende a futuro, né? Ou seja, quando chega a mercadoria, já está tudo vendida, né? Já tá a mercadoria vendida. Então, quem corre o risco, por exemplo, de quebra de safra, né? Então, tudo isso tem que ser precificado. Isso pode parecer complexo, a gente falando entre nós, né, entre advogados, mas o fato é que tudo isso é mensurável e passível de inclusão numa avaliação econômica. Então, eu preciso ter avaliação econômica da empresa fora do Brasil, avaliação econômica da empresa brasileira e ver qual é o meio termo que atende, que tem uma justiça entre o que uma faz, o que a outra faz, né, de tal maneira que eu consiga aí atender essa legislação, eu consiga demonstrar que eu não estou, né, que eu não estou nem com, não, nem, com sobrepreço e também, se for exportação, que eu não estou exportando aí por um valor muito barato em relação ao que está sendo feito. Então, essa questão da avaliação econômica, ela é essencial e ela que vai mostrar qual é o equilíbrio, qual que é o preço que equilibra os esforços de parte a parte. Então, por isso que é uma avaliação individualizada. Não adianta eu tentar. E individualizada não só em relação à empresa. Pode ser que a empresa ela importe, né? Ela tenha lá a importação de 15 produtos diferentes. E pode ser que para cada um desses produtos o modelo de negócio seja diferente. Pode ser que eu vá exportar. Uma vez eu lembro que eu fiz um trabalho, fiz uma segunda opinião para uma empresa que fazia exportação aí de açúcar, e eles exportam 50 tipos diferentes de açúcar. Eu não saberia dizer mais do que 3, 4 tipos de açúcar, Imagina. né? E eles exportam 50 tipos. Então, eu preciso olhar, né, qual é a característica individual dos produtos que estão sendo negociados. Lembrando, eu estou falando de produto para ser um exemplo mais simples, mas na nova legislação, a avaliação econômica é de produtos, é de serviços, avaliação econômica para intangíveis, a avaliação econômica para qualquer negócio que eu faça com uma parte, né, ligada que esteja fora do Brasil. Não, excelente. E aí eu lhe pergunto o seguinte: estou eu fazendo minha avaliação econômica com uma empresa que eu contratei para justamente analisar todos esses aspectos, ou seja, como funciona no exterior, como funciona no Brasil, buscar uma média para que a gente possa adotar para fins de precificação. Como fica o papel da Receita em relação a isso? Ou seja, ela pode questionar isso trazendo dados, ela pode questionar querendo que o contribuinte demonstre que essa foi a melhor avaliação, ou seja, o ônus da prova com relação a esta avaliação, ele está na mão do contribuinte ou ele passa para a Receita que tem que desqualificar essa avaliação? Olha, isso é uma questão que a gente só o tempo vai dizer como eles vão fazer, né, a contraprova, vamos dizer. É, eles não vão poder simplesmente olhar e falar, olha, não gostei da tua avaliação. Não gostou por quê? Eles vão ter que ter critérios econômicos para criticar, né, criticar também aquilo que eu estou apresentando. Então, não é simplesmente eles dizerem, olha, esse critério econômico não é bom. Né? Eu tenho que mostrar
aí eles vão ter que mostrar o porquê que a minha avaliação econômica não é boa. Então, acho que essa questão de contraprova, né, que eu estou chamando de contraprova, vai ser fundamental para eles poderem questionar. Então, pode ser que na avaliação econômica esteja dizendo, olha, eu estou fazendo desenvolvimento de mercado. Se na prática eu não tiver, aí a Receita pode dizer que tem um critério da avaliação econômica que não se reflete na prática. Perfeito. Mas a Receita também não vai saber qual o impacto da falta daquele critério na avaliação total. Então, essa questão da avaliação econômica e revisão da avaliação econômica pela Receita é algo que sim vai poder, nessa legislação de preço de transferência, no futuro a gente vai poder sim ter muita discussão a respeito. Agora, eu acredito que a Receita não possa, tá? Que a Receita não possa fazer aí simplesmente uma questão de, olha, discordo da sua avaliação. Tá bom, você discorda com base em quê? Se eu não tiver uma base para o questionamento, né, eu entendo que seria aí uma atuação incorreta e ilegal da Receita, né? Porque a Receita Federal, como órgão da administração, é um órgão que a gente chama vinculado à lei. Então, ela só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. Ela não pode simplesmente arbitrar. Ela tem o poder discricionário, mas ela não tem o poder de arbítrio. Ela não pode simplesmente arbitrar, olhar a avaliação e falar: essa avaliação ela está ruim, então não vou aceitar. Eu entendo que se o preço fiscal não tem que ser de 100, o preço fiscal tem que ser de 70. Não, mas se a avaliação econômica está mostrando um preço de 100, por que que a Receita iria exigir, né, que o preço fiscal seja menor para me cobrar mais imposto? Ela tem que ter base. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante dessa legislação nova, professora, é justamente a possibilidade de você ter um processo de consulta próprio, né? E talvez, penso eu, e aí gostaria de ouvir sua opinião como especialista, isso venha justamente para tentar dar um pouco mais de estabilidade, porque a gente está falando de questões bastante fluidas, né? A avaliação econômica, como é que a gente vai usar, qual o critério, e isso tudo vai refletir, obviamente, no valor do tributo que eu vou pagar e pode gerar autuações futuras se a Receita eventualmente não concordar com aquele critério que foi usado. Então, essa possibilidade da consulta, eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que você acha dela? Quais as perspectivas? Quais os riscos? Da questão de resposta à consulta, na verdade, eu entendo que para fins de preço de transferência, a legislação podia ter sido um pouco mais generosa do que foi. O sistema de consulta de preço de transferência, ele é melhor do que o sistema normal de consulta, né? Mas, de qualquer maneira, ainda assim é um processo de consulta, né? Então, o que eu estou dizendo? Porque fora do Brasil, quando eu quero discutir com a Receita Federal ou com a Receita daquele país que o meu preço é bom, quais foram os critérios que eu adotei, o que eu quero consultar a Receita, em que medida que a Receita está ou não de acordo com algo que eu estou fazendo, né? Antes de protocolar qualquer papel, faça aí reunião para você explicar para a Receita Federal o que acontece, quais são os pontos específicos do seu mercado, o que você está fazendo. E muitas vezes a Receita fala: olha, do jeito que está, fica difícil aprovar, mas olha, se você alterar tal coisa, né, alterar um critério ou outro, eu acho que funciona. E aí, quando se apresenta o papel, né, você já apresenta com uma base, né, uma base do quê? Daquilo que pelo menos são as impressões da autoridade. Claro, não é uma promessa que a autoridade vai seguir fazendo, vai concordar, né, até a última linha com aquilo que eu estou apresentando, mas é um indício melhor. E até pegando a questão anterior, né, da questão da simplicidade, de eventualmente poder aí colocar, a gente colocar aí
outro, vamos dizer, pedir para usar o sistema antigo, né? Isso é algo que eu explicando as especificidades do meu negócio, pode ser que a Receita Federal, né, entenda que tá bom, não é o sistema antigo, mas é algo mais simples. A Receita Federal eventualmente pode concordar com alguma simplicidade, mas assim, como hoje é um processo, né, apesar de ser uma consulta melhor na medida em que eu vou aí, é uma consulta específica aí para preço de transferência, eu tenho aí um pouco mais de espaço para apresentação de informações e tudo mais, né? Ainda assim, eu acho que poderia ter sido um pouco mais generoso e aí eu ter um sistema de fato, poder ir para a autoridade, né, conversar sobre o meu caso. E um ponto genérico, não de preço de transferência, mas que eu sinto falta da Receita Federal, é justamente a Receita Federal ter mais oportunidades de falar individualmente com cada contribuinte. Porque a Receita Federal vem sendo muito aí, vem tendo uma interlocução muito boa com as empresas quando elas vão em grupo. Então, quando eu vou com a associação, quando eu vou com a federação, com a confederação, aí eu sou atendido e só que quando eu estou em grupo, não necessariamente eu quero falar das minhas necessidades individuais. Por quê? Porque eu estou ali diante do meu concorrente. Então, vão ter coisas que eu não vou querer falar para o meu concorrente, eu não vou querer que o meu concorrente fique sabendo, né? Então, esse ponto é um ponto bastante aí importante, que eu posso ter muito que conversar com a Receita, mas não necessariamente eu quero conversar com a Receita Federal na presença dos meus concorrentes, na presença aí de empresas de muitas vezes de outros setores, né? Eu não quero expor a minha situação a público. E quando eu tenho uma conversa individual com a Receita Federal, a Receita ela está aí vinculada, né, ao sigilo fiscal. Então, ela não vai poder, não é uma conversa que vai ser pública. Então, acho que era importante para fins de preço de transferência a gente ter aí uma melhoria cada vez maior dessa relação fisco-contribuinte individualmente e não simplesmente quando o contribuinte aparece em grupos, né? Porque quando ele aparece em grupos, ele está discutindo o que é comum a todos, mas não está falando da sua necessidade individual. E é muitas vezes essa necessidade individual, essas características individuais que vão gerar aí, que podem gerar um contencioso no futuro. Não, excelente ponto, Ana, porque eu acho que você traz aqui também para quem está acompanhando, não só a visão teórica, mas a visão prática. Ou seja, existe de fato um problema onde a empresa ela não sabe se exatamente aquele critério para aquela operação, para como ela está elaborando aquela operação, seria o mais adequado, e que muitas vezes ela não consegue levar isso porque ela não tem esse canal, ela vai expor isso no papel, e aí também tem aquele risco. Se você faz uma solução de consulta, ao fim e ao cabo, a resposta pode não ser aquilo com a qual você concorde, e aí você fica numa situação de, poxa, vou aderir ou já vou ter que judicializar? Era melhor então ter esperado, não ter feito consulta e aguardar para ver se alguém iria me autuar sobre aquilo. Então, é você antecipar um contencioso muitas vezes ao invés de você mitigá-lo. E aí você traz um ponto que eu acho muito legal também, que é a questão relativa a, bom, essa comunicação e essa cooperação, ela está muito dentro desse conceito de conformidade que o Brasil está tentando trazer, né? Da OCDE para cá. E aí eu queria ter a sua percepção. Como é que isso está se dando em termos de relações internacionais? Você acha que o Brasil está mais aberto para esse tipo de discussão, apesar disso não estar regulamentado? A gente ainda tem que caminhar? Olha, eu ainda tem muito a caminhar. Eu até diria que assim, que perante a Receita Federal tem tido avanços, mas eu tenho ficado muito decepcionada quando eu ouço o nosso ministro da Fazenda falando das empresas, ele não tem uma palavra
positiva para as empresas, né? Mesmo quando ele anunciou, né, o apoio à legislação de preço de transferência, ele anunciou dizendo que ela ia acabar com a sonegação na exportação. Então, o tempo todo vem essa questão de que o contribuinte. Então, se a gente pega, né, a questão que vem sendo discutida, por exemplo, de lucro do exterior, se a gente pega a discussão de fundos de investimento, né, assim, todas as palavras que têm saído aí do Ministério, todas não, mas uma boa parte, né, por meio do representante maior do Ministério, são palavras que acabam sendo agressivas em relação ao contribuinte, né? Então, eu acho que não é com esse tipo de atitude que a gente consegue melhorar o ambiente de negócios, muito pelo contrário. Acho que os contribuintes dependem aí da Receita e a Receita e o governo, né, com essa questão de arrecadação também depende dos contribuintes. Então, eu acredito que deveria haver aí uma melhoria nessa interlocução, a começar pela forma como hoje em dia, né, o governo se refere às empresas. Que as empresas elas não são o mal da arrecadação, elas são, na verdade, a solução para os problemas, né? As empresas e as pessoas, na verdade, elas estão aí para, vamos dizer, elas realmente têm a função de suportar os gastos do governo. Então, tratar os contribuintes, tanto as empresas quanto pessoas físicas, o tempo todo como dizendo que são os aproveitadores, são os que estão deixando de pagar imposto, até mesmo com a discussão do CARF, onde já se viu dizer que o CARF tem que ser, que vai aumentar a arrecadação com base no CARF, né? Então, acho que todo esse ambiente não ajuda na questão da cooperação. E isso é algo que eu sinto muito, assim, muito mais do Ministério em si do que no âmbito da Receita Federal. Acho que no âmbito da Receita Federal, a gente tem aí pessoas muito, muito, muito valiosas que já entenderam essa necessidade, né, que o contribuinte tem de estar mais próximo e assim eu evitar o contencioso por justamente ter esse tipo de conversa. Então, eu acho que a gente tem ainda o que evoluir, apesar da gente já ter evoluído bastante junto à Receita Federal, mas claro, com o chefe maior, né, falando isso, o chefe maior do Ministério da Fazenda falando isso, claro que também esse tipo de discurso acaba permeando negativamente dentro da própria Receita, que vinha aí numa boa evolução na questão, né, da relação fisco-contribuinte. Perfeito. Achei sensacional. O Daniel colocou aqui que você falou tudo, e realmente é fato. A gente precisa mudar a forma de enxergar o contribuinte e entender que o contribuinte, na verdade, é tudo para o Estado, né? Não existe Estado sem contribuinte. Então, a lógica, se a gente inverte a lógica, fica complicado. Eu queria ver com você também como é que funciona a estrutura das receitas assim nos outros países em termos de conhecimento dessa análise econômica, porque veja, a gente acaba chegando à conclusão de que quem vai fazer uma avaliação, né, se o preço de transferência, se o critério utilizado foi adequado ou não, é alguém que tem que ter um conhecimento interdisciplinar, né, até para entender aquele estudo econômico e, obviamente, eventualmente questioná-lo. Né? Como é que é isso? A gente tem um quadro especializado lá de pessoas que atuam só com essa matéria, ou que tem treinamentos específicos, porque aqui no Brasil a gente sabe que existem algumas pessoas que são especialistas nisso, mas a gente não tem um núcleo centrado de estudos sobre isso. Será que, inclusive, essa alteração legislativa vai estimular o Brasil a ter que fazer isso? Sem dúvida vai ter, sim. Inclusive, né, a gente tem hoje uma questão, grande parte dos escritórios de advocacia ou dos especialistas de preço de transferência, eles não são da área jurídica, são muito vários. Se você pega escritórios aí nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos países europeus, é muito comum eles terem economistas trabalhando com preço de transferência, assim como nos governos. Nos governos também é bastante comum encontrar pessoas com formação econômica, né, com formação aí
maior do que uma formação jurídica ou jurídica contábil simplesmente. E, claro, se a gente for para o ambiente europeu, eu estou falando aí de legislações que são aplicadas no âmbito europeu há mais de 20, 30 anos, a depender do país, com avaliação econômica. O que mudou ao longo desses anos é que com a entrada, né, do projeto BEPS com os relatórios de 2015, verificou-se que aqueles critérios que estavam aí, desculpa, em vigor até então não refletiam a totalidade das funções e dos riscos que cada uma das empresas assumia. Então, houve uma melhoria aí nos critérios de avaliação econômica. Mas esses países já fazem, né, isso há bastante tempo. E mesmo vizinhos nossos da América Latina, que adotam aí critérios de preço de transferência com base em avaliação econômica, eles tiveram que dar treinamentos, claro, para auditores fiscais para eles poderem fazer a análise disso, né? Então, acaba que não apenas a gente vai ter que ter, hoje a gente tem um corpo técnico muito bem estruturado e muito conhecedor da matéria em Brasília. Se a gente for para as delegacias, certamente ainda falta esse conhecimento. Então, ao longo dos próximos anos, a Receita Federal, sem dúvida, vai ter que investir muito em treinamento aí dos seus auditores fiscais, né? E lembrando que esses treinamentos muitas vezes são feitos em colaboração internacional. Então, você tem o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, o CIAT, que faz muito treinamentos aí para autoridades. A própria OCDE também vem trabalhando muito aí em treinamento para autoridades. A gente tem aí um grupo bastante interessante no âmbito da OCDE, chamado Tax Inspectors Without Borders, né? Então, numa alusão aí aos Médicos Sem Fronteiras, que também vem aí dando suporte de treinamento. Então, ao longo desses próximos 3 anos, 3, 4 anos, certamente a Receita vai ter que investir bastante. Eu estou falando 3, 4 anos porque entrando em vigor essa legislação o ano que vem, vamos imaginar que muito pouca gente vai acabar aderindo pela antecipação, né? É o que eu tenho visto. Então, entrando em vigor o ano que vem, eles só vão começar a fiscalizar isso, né, depois de uns 3, 4 anos. Então, esse vai ser o tempo que a Receita Federal vai ter aí para poder treinar a sua base de auditores para poder chegar aí no momento da fiscalização e ter um corpo técnico aí que possa lidar com essa matéria, não só as pessoas lá que estão hoje em Brasília, né, que hoje conseguem lidar muito bem com essa matéria, são inclusive pessoas que estão aí fazendo negociações de acordos internacionais, participando de reuniões do Comitê Tributário da ONU, participando de reuniões da OCDE, do CIAT. Então, pessoas muito, muito preparadas, tá? Ah, só fazendo uma propaganda, alguns deles, né? Ex-alunos nossos no IBDT, no Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Muito bom, Ana. E assim, o que você recomendaria hoje para quem está querendo trabalhar com preço de transferência ou para quem está querendo se aprofundar nessa área, né? O que ele precisa? Ele precisa se juntar com um economista, ele precisa entender um pouco mais disso, do negócio. O que você recomendaria? Olha, acho que, em primeiro lugar, saber que não é algo que se faça sozinho, não é uma análise jurídica, não é uma análise só econômica, não é uma análise só contábil. Eu tenho que ter a união dessas forças para se chegar aí ao resultado, né? Segundo lugar, saber que vai precisar entender do negócio. Muitas vezes a gente acaba sentando com um engenheiro lá, a gente acaba sentando com pessoas
muito técnicas da empresa para entender o negócio, sentar com a área de vendas, entender quais as funções que eles exercem, né? Sentar com a área de compras, com a área financeira, entendeu? Então, essa questão do entendimento do negócio, ela é fundamental. Não dá simplesmente para eu achar que eu vou desenvolver uma solução e aplicar em série para todas as empresas. Cada empresa é uma história, e eu até diria, né, que cada negócio vai ser uma história. Porque como agora eu tenho que aplicar preço de transferência para todos os negócios, né, que sejam desenvolvidos entre partes relacionadas, cada negócio vai ter uma realidade diferente. Eu vou ter que entender a realidade de cada um deles para poder chegar nessa avaliação do que, para mostrar para a Receita Federal que aquele negócio está sendo feito em condições equitativas, em condições que eu faria com terceiros no mercado e, portanto, eu não estou, né, eu não estou deixando de pagar imposto de renda e contribuição social no Brasil. Não, excelente, excelente, Ana. Acho que isso é importante para a gente entender que o quadro ele é complexo, mas ele é muito interessante, né? Uma área do direito onde a gente tem do direito tributário que a gente tem a possibilidade de conhecer mais o cliente, de conhecer os impactos econômicos desse cliente e, ao mesmo tempo, de entender o impacto tributário para o país, né? Daquele produto, do que está entrando aquele produto e etc. Então, eu queria, assim, aproveitar esses momentos finais da live para agradecer profundamente, dizer, gente, vocês que estão aqui acompanhando a gente desde o início, nesse pós-feriado, e vocês que vão assistir depois essa live. A professora Ana, ela é um exemplo de inteligência e simplicidade. Ela consegue trazer para a gente um assunto extremamente complexo, de uma forma extremamente clara, né? E nos permite entender melhor o negócio. Sem falar de que ela é uma pessoa assim que está acessível, sempre pronta para tirar as dúvidas da gente. Então, Ana, eu queria assim, agradecer realmente por você ser quem você é, porque a gente precisa de profissionais assim, né? O direito, ele às vezes tem muitas honrarias e pouca efetividade. Eu acho que você é uma pessoa que consegue ser extremamente efetiva, objetiva, direta e necessária na vida de hoje. Então, obrigada pela sua existência, pela sua atuação no Obrigada, direito tributário. obrigada. Obrigada pelo tempo que você reservou para estar aqui com a gente, porque a gente sabe realmente o quanto a tua agenda é complicada e ainda teve o probleminha da live da gente não conseguir fazer na terça, fazer hoje. Então, obrigada por tudo. E, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E é isso, vai estar gravada, vocês vão poder assistir desde o início. Obrigada, Tá bom? Micaela, obrigada pelo convite e pelas gentis palavras aí, muito obrigada mesmo. Beijo grande, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau, 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 tchau.